Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Nós vamos conversar sobre a mini-reforma eleitoral que está sendo discutida neste momento aqui no Senado Federal. Senador, primeiro, como é que o senhor vê essa discussão? Colocada aí como uma coisa urgente para ser aprovada e já vigorar o próximo pleito de outubro do próximo ano. É uma discussão insuficiente para o tamanho da necessidade de uma reforma política eleitoral profunda que o Congresso deve à sociedade brasileira há décadas. Eu, desde a época em que participei como deputado pela Paraíba da Assembleia Nacional Constituinte, eu defendia que pudéssemos criar regras tanto para o aspecto tributário, reforma tributária, como política eleitoral, com eficácia 12 anos depois da aprovação. E aí se dizia, não, mas é muito tempo. Se esse critério fosse aplicado, como estamos com 25 anos já da Constituição de 88, essas modificações já teriam sido feitas. E aí você minimiza o debate. Por quê? Quando você busca consensos para temas que são muito complexos e que atingem diversas realidades Brasil afora, você não consegue maioria para aprovar. E aí você reduz, então, o tamanho da reforma, que se transforma numa mini ou numa micro-reforma de pequenos ajustes para respeitar o princípio da Constituição, que a norma eleitoral só pode valer desde que aprovada com 1 ano de antecedência da eleição, para evitar os casuísmos que se fazia no passado. Então, é aquilo que é possível na conjuntura hoje do Congresso. Mesmo essa mini-reforma, ela terá que ser aprovada até 5 de outubro para vigorar no próximo pleito de 2014. Exatamente. Lembrando que ela tem que ainda concluir a tramitação no Senado, seguir para a Câmara dos Deputados, dentro desse intervalo de tempo muito curto. Então, fixou-se um conceito de tentar baratear a eleição. Mas aí teve uma proposta que já foi rejeitada e nas negociações primeiras ela já foi excluída do texto, que era a redução do tempo de campanha, sobretudo no rádio e na televisão. Isso não se pode aceitar, porque termina privilegiando quem já é conhecido. Então, os que já são está em mandato. Quem já está em mandato leva uma vantagem enorme em relação àqueles candidatos novatos, ou mesmo políticos mais vividos que estejam disputando eleição nacional. Então, vamos colocar a coisa de forma mais clara. A presidente Dilma é conhecida no Brasil inteiro. Os presidenciáveis Aécio Neves, Eduardo Campos, Marina Silva, Marina talvez mais porque já disputou a eleição nacional, mas esses dois últimos, Eduardo Campos e Aécio Neves, não são conhecidos ainda pelo Brasil todo. E você não vota em quem você não conhece. Portanto, reduzir o tamanho da campanha era uma forma, mesmo que não intencional, de privilegiar os mandatários, principalmente a presidente Dilma, que é, até pelo menos onde se sabe, candidata à reeleição. E quanto às outras medidas para o barateamento da campanha? Alguns consensos foram criados, proibição de pintura de muros, a proibição de colocação de cartazes. O que é estranho é, a essa altura, o Senado Federal está discutindo tamanho de adesivo. Na matéria a gente está discutindo que não pode envelopar os carros, como se usa muito no Nordeste, no Norte do Brasil, que adesivo só pode ter uma determinada dimensão. Então, a legislação que está sendo discutida e modificada trata dessas coisas pequenas do cotidiano de uma eleição. E a reforma que é essencial do sistema eleitoral, ela ficou mais uma vez para depois. Por exemplo, a questão do financiamento não se está tratando, não se trata não disso. Se está tratando disso. Tem eu fiz um pedido de vistas a um projeto relatado pelo senador Aníbal do Acre, que versa sobre esse assunto, mas não será nesta oportunidade que esse tema será debatido. Então, o que a sociedade esperava de nós, que era uma reforma mais ampla, uma discussão sobre sistema eleitoral, se distrital misto, ou se mantinha a regra atual proporcional, a própria discussão sobre financiamento de campanha, o tamanho das bancadas, o sistema de escolha dos candidatos, tudo isso que desejamos aprimorar não está sendo tratado. O que está sendo observado agora são, como eu disse, detalhes da operacionalidade de uma eleição no seu dia a dia. Se eu perguntasse ao senhor, qual, em sua opinião, deveria ser o modelo ideal a ser adotado pelo Brasil? Olha, eu sou muito
tendente ou tendencioso tendencioso é sempre pejorativo, né? Mas eu simpatizo com o sistema do distrital misto, onde você possa fortalecer os partidos, mas também não transformar os partidos num cartório onde quem tiver o controle do partido e consequentemente, da lista de votação, porque no distrital você termina fazendo uma eleição puramente majoritária e na divisão por distritos você pode provocar distorções na representação política, e o modelo praticado pelo mundo que talvez mais possa coincidir com as peculiaridades do Brasil é o modelo alemão, que é exatamente um distrital misto e que precisa ser apresentado em debates, em programas como o Argumento, em vários espaços para a sociedade brasileira. Então houve toda essa discussão sobre plebiscito, sobre referendo. O Brasil funciona muito por espasmos. Vem uma manifestação como a que houve recentemente, aí o Congresso reage, à medida que a manifestação acalma, o Congresso também termina refluindo. A Câmara dos Deputados cometeu, acredito que um dos maiores equívocos de sua história como instituição, que foi a não cassação do deputado Danadon, voltou atrás, tentou emendar com o fim do voto secreto. O voto secreto tem que acabar, mas eu particularmente acho que ele precisa ser preservado, pelo menos na questão dos vetos presidenciais e indicação de algumas autoridades. Então é isso, o Brasil hoje não tem, infelizmente, uma agenda clara, um rumo, um prumo, um caminho a seguir. As coisas funcionam muito no improviso, no sabor e no calor dos acontecimentos. E isso não é bom. Isso decorre nitidamente de um país cujo governo deixou de ter um projeto de Brasil, um projeto de país, para abraçar única e exclusivamente um projeto de poder. E no projeto de poder vale várias tentativas de casuísmos, de restrição do debate político, de diminuição do espaço do contraditório, de tentativa de imposição de um pensamento único, de aparelhamento da máquina estatal, uma série de vícios que tem levado o Brasil para uma situação de desconforto econômico e também político, igualmente social. Quanto à questão do financiamento, o senhor pessoalmente, se o senhor posiciona em favor de como está hoje, ou apenas do financiamento privado, sem a participação de empresas, como é que o senhor se define? Olha, eu acho que o cidadão paga tanto imposto para ter serviços de péssima qualidade na educação, na saúde, na segurança pública. É só o que faltava agora chamar o cidadão para pagar a campanha eleitoral. Não tem sentido isso num Brasil como o nosso. E o curioso é que o Partido dos Trabalhadores faz todo um discurso que tem que acabar com o financiamento público, quando, na verdade, em 2011, por exemplo, o PT recebeu, e 2011, bem lembrando, não era ano eleitoral, o PT recebeu de doações das empresas, pessoas jurídicas, 52 milhões de reais num ano que não era eleitoral. O PMDB, que foi o segundo partido a receber doações, recebeu 2 milhões. O PSDB, que é o meu partido, recebeu na casa de 2 milhões. Então, o PT vem agora, não, temos que acabar com o financiamento privado de campanha. Mas já está com o seu caixa cheio, né, porque recebe as doações e, como aconteceu em 2011, repito e insisto, não era ano eleitoral, 52 milhões de reais. Então, toda essa discussão faz parte do conjunto de medidas que o PT tenta aprovar para perpetuar o seu projeto de poder. É uma sofisticação muito grande de todas essas iniciativas, abandonando um projeto de Brasil para abraçar um projeto de poder. O curioso é que quando eles tentam, por exemplo, também proibir doação de pessoas físicas, o PT lá de trás, que teve origem no movimento sindical, não teria se transformado no partido que é hoje, se não fosse a manifestação livre do cidadão, sobretudo o trabalhador que estava militando no sindicato e que aderiu à proposta do PT. Só que o PT de hoje nada mais tem a ver com o PT da sua origem. É um partido que, como vários outros, ao chegar ao poder, envelhece, passa a adotar práticas que não são coerentes com a sua trajetória e, naturalmente, passa a praticar atitudes que levam a essa sensação muito nítida que o partido deixou de ter um projeto de Brasil para ter um projeto de poder pura e simplesmente. Tanto é que a economia apresentando problemas,
nós não temos mais o controle da inflação, que é um bem, um patrimônio do povo brasileiro, como deveríamos ter, porque o governo afrouxa a sua despesa e gasta muito para manter essa máquina que está cada vez mais aparelhada para construir esse projeto de manutenção de poder que eles abraçaram. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo telefonando no 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.